67 anos na Amazônia. Parece que foi ontem, e a gente não sente o peso, um pouquinho, né? Mas nós estamos completando 17 anos, parte desse tempo, a igreja tem caminhado junto em oração, alguns tiveram a oportunidade de conhecer o ministério, e a gente gostaria de estender esse convite para que, quem sabe, esse ano de 2019, um grupo daqui possa nos visitar e ver o que Deus tem feito. A gente sempre fala que a Amazônia é maravilhosa, chama muita atenção, muitos gringos vêm do mundo inteiro para conhecer a floresta, a beleza, o encanto, a fauna, a flora, mas o cartão de visita nosso é o poder de Deus, é o que Deus faz, é a transformação de vidas. E a gente fica feliz de poder vir aqui, ocupar o púlpito, mas nada melhor do que quando vai à igreja e pode ver ao viver a coisa. Vamos ter a presença do pastor Alexandre lá em outubro, confirmado, né? E daqui a gente vai embora no sábado agora, dia 2. Então dia 2 a gente vai estar chegando ao Amazonas com um ciclo de mais 3, 4 anos, ou seja lá o tempo que Deus permitir. E vai ser estranho voltar daqui a 3, 4 anos e não ver o Alê, não ver a Andréia. E amamos muito vocês são muito especiais para nós. Vamos continuar com o compromisso de orar por vocês. Conhecemos bem aí a IECA lá em Atibaia, novos desafios para a igreja. Gival, cadê o homem? O pastor, está quase pai apóstolo agora, né? Vamos orar por você, Gival, tá? Por essa equipe de presbítero, diácono, Homero, essa transição. E sem dúvida nenhuma, a oração, o desejo do nosso coração é que Deus possa despertar ainda mais a igreja nessa transição, sabendo que Deus tem o melhor, tanto para a família pastoral que está indo embora, como para aqueles que ficam aí, tá bom? Conte com as nossas orações. A última vez que a gente estava aqui com um período maior foi há 4 anos atrás, com a família toda. E quando nós saímos, de cara, tivemos a formatura da segunda turma do Seminário Flutuante. E o ano passado, nós comemoramos 10 anos de Seminário Flutuante. Uhul! Dia 17 de janeiro de 2008, nós começamos o primeiro módulo do Seminário Flutuante, lá na reserva indígena do Rio Marimari, em Terra Vermelha. Deixamos a floresta, a nossa mansão dos nobres, e fomos para uma cidadezinha e se questionando, e agora? Como é que vai fazer? Aquele coração apertado de sair de lá no meio da floresta e voltar para uma cidadezinha pequena, porque a gente precisava da estrutura. Nós não temos uma bola de cristal, irmãos, para saber se a gente vai ser bem sucedido, se vai dar certo. Estávamos ali pastoreando, cuidando de 6 comunidades pequenininhas, uma média de 80, 70 pessoas, talvez 500 pessoas, e a Mara falou: puxa, mas a gente vai deixar essas pessoas? Mas a gente sentia que precisávamos tomar um passo maior, porque as pessoas estavam se convertendo, e a gente estava discipulando junto com outros missionários da nossa missão, mas faltava um passo maior, um voo maior. E era justamente esse treinamento de capacitar, oferecer ferramenta para esses índios, para esses ribeirinhos. E nós saímos com o coração partido. Fazendo uma avaliação hoje, a nossa família, só a nossa família, sem considerar a missão. Missão Seara está em 130 comunidades hoje. E a nossa família alcança, dentro da Missão Seara, mais de 50 comunidades, direto e indiretamente, através dos nossos alunos. Quando nós saímos e formamos a primeira turma, nós estávamos orando: Senhor, dá uma terceira turma. E estávamos ali otimistas com 20, 25 alunos. O sonho era ter mais 25 alunos. E Deus mandou 45. E geralmente as nossas esposas têm mais fé que os maridos, né? E eu lembro, falei: mas como é que a gente vai colocar 45 pessoas ali na Vila Abacaxis? Não temos estrutura física, nós não temos condições financeiras. E aí a Mara falou: mas o que a gente vai fazer? Como é que vai ser essa seleção? Ah, você não. Ah, gostei de você, você está dentro. Ah, você é palmeirense, você está fora. Como que é esse negócio aí? E pela fé nós decidimos aceitar todo mundo.
A missão construiu 2 banheirinhos. Sabe o que é banheiro queda livre? Os mais velhos do interior sabem o que eu estou falando. O irmão está se desmanchando da risada ali, né, irmão? E aí fez um galpão simples, né? Porque lá o pessoal dorme em redes. E pela fé nós assumimos o compromisso com 45 alunos. Eles pagam R$30, não pagam nem as 2 apostilas e 1 litro de farinha. Estamos agora indo a passos largos para formar essa terceira turma, uma turma muito grande. E a nossa oração, nós pedimos para Deus: Senhor, separa mais ribeirinhos para o ministério, porque hoje, esse ano de 2019, para nós, para a nossa família, também é um ano de transição. Porque, irmão, nós precisamos ter discernimento, sensibilidade de Deus, para saber a hora de passar o bastão. A gente percebe que a gente está no ministério confortável, é peia para tudo que é lado, mas a gente está fazendo isso já há 11 anos. Em 2012, junto com outros missionários, a gente teve a oportunidade de formar uma aliança, chamada Aliança Evangélica Pro Ribeirinha. Vocês podem olhar lá na internet, lá, e a gente tenta reunir, colocar numa mesa vários missionários, representantes de várias missões, e com isso a oportunidade de aprender o que os outros têm feito lá e também divulgar um pouco desse ministério. E é impressionante como o pessoal, quando fica sabendo do Seminário Flutuante, do TLC, Treinamento de Líderes das Comunidades, e do Instituto Tocar, eles falam: olha, quando você vai lá para a nossa terra levar o Seminário Flutuante? A gente pode perguntar: onde que é? E aí quando a gente fica sabendo que é 10 dias de barco, aí eu não falo nada, mas eu penso: eu nunca vou lá. E olha, porque existe uma necessidade muito grande da gente ir mais longe. E como ir mais longe se a família e filhos pequenos ficam em casa na maioria das vezes? 70% das viagens eu faço sozinho hoje. Janeiro, julho, dezembro, feriado prolongado, família está junto, mas quando visito os alunos em outros treinamentos, eu faço viagens rápidas, sozinho, muitas vezes. Temos a nossa equipe hoje, mas cada um está espalhado fazendo algumas coisas. Então olha para que Deus nos dê a direção certa para a gente conseguir indo adiante, levando esse modelo que tem dado muito certo. Em 2016, quando nós saímos de São Paulo, nós fomos desafiados para montar uma escola de música. Eu já tive outra oportunidade de falar do Instituto Tocar. Instituto Tocar significa Tocando Corações da Amazônia Ribeirinha. E eu sempre quis ser diretor de alguma coisa, sempre, né? E agora eu sou diretor de uma escola de música. Sabe quantos instrumentos eu sei tocar? Sabe quantos instrumentos a minha esposa sabe tocar? Aí alguém pergunta: como pode alguém ser diretor de uma escola de música e não tocar nada? Quando era moleque, muito comportado, apertava a campainha e saía correndo. Mas nós respondemos: é o que Deus faz, usando as coisas loucas para chamar a atenção dos sábios. E quando eu, quando você, quando nós nos colocamos no altar de Deus, à disposição de Deus, Deus sempre nos surpreende, sempre nos surpreende. E eu lembro que como eu não sei tocar, então eu prego, e tem um coordenador. Então nós convidamos um ribeirinho que mora na cidade há muito tempo, que sabe tocar teclado, sabe tocar violão, e a nossa responsabilidade é fazer dele um missionário. E tem uma equipe agora, e quando eu vejo esse grupo de louvor aqui, eu quero arrastar todo mundo para ir lá. Então, estamos aqui também convocando, não é convidando, convocando vocês para irem lá tocar no módulo do Seminário Flutuante, a teologia, os pastores, mas a escola de música, os músicos. Precisamos muito, irmãos, porque o Jonas, que é o coordenador, ele é um ribeirinho, ele não tem essa condição de ir para os lugares. Está indo agora, a gente está apresentando algumas igrejas, quem sabe ele não vem até aqui, mas precisa de pessoas que possam ir lá e ajudar nesses módulos, tocando esses instrumentos e falando aos corações através da música. Ok, a Missão Seara, como vocês conhecem, é um braço da Palavra da Vida, e nós somos divididos em 5 departamentos.
eu e a minha esposa, nós cuidamos do departamento de treinamento, e o americano lá, o departamento dele, ele pega um barco enorme, coloca 20 médicos que vêm dos Estados Unidos e entra nessas comunidades abrindo portas. Isso abre muito, porque nós percebemos o seguinte, lá na floresta amazônica, as coisas ruins, elas chega a pedofilia, chega a violência, chega a prostituição, chega o álcool, chega as drogas, mas as coisas boas, dificilmente, lá no fundão, elas vão chegar. Então, a carência de saúde é tremenda, a carência de educação é mais ainda, e então, quando tem médicos, isso abre muitas portas, mas tem algumas comunidades que são tão fechada, eles são tão hostil ao Evangelho, que eles falam assim, mas nem médico de vocês nós queremos, vocês não podem nem chegar perto da nossa comunidade, vocês não podem atracar o barco aqui. E Deus nos deu então a ideia de formar uma escola de música para diminuir esse espaço. Eles estão cansados e não querem mudar de religião, mas eles precisam de Jesus. E quando as boas novas chegam, é impressionante o que Deus faz, a transformação que Deus faz. E nós então usamos o mesmo modelo do seminário flutuante, colocando comunidades polo, comunidades aonde nós já estamos, aonde nós temos missionários da nossa missão, e dali então próximo de comunidades que estão fechadas. E eu lembro numa dessas oportunidades, eu estava ali dando devocional, a gente estava um tempo almoçando, e tinha um rapaz de 30 anos, um molecão, para quem tem um pouco mais de 40 como eu, de 30 a gente já fala que é molecão. Nem vou falar para onde a gente está indo, mas esse molecão tem 30 anos, mas já tem 5 filhos, e até mais alto que ele. E ele estava conversando comigo, e eu percebi assim muito interesse da parte dele. E ele falou assim: pastor, esse trabalho que vocês fazem aqui, vocês não podem fazer lá na minha comunidade? E eu falei: que trabalho? Eu pensei que fosse a escola de música, que ele quisesse que a gente levasse a escola de música lá. Ele falou: não, o trabalho de vocês aqui de pregar o Evangelho. Eu falei: nós podemos sim. Depois o nosso missionário lá, que está lá, que conhece melhor a região e as pessoas, ele falou: Genivaldo, você não tem noção de quem é esse cara. Quem é esse cara? Ele é o presidente da comunidade de Trindade. Ele é a pessoa responsável do Evangelho não entrar na comunidade dele e nas outras comunidades. Ele é o sacristão da comunidade, e é ele o cérebro que impede da gente entrar lá. E Deus trouxe ele agora, e ele estava falando: nós queremos que vocês vá até lá, porque fazendo essa amizade, através do seminário flutuante, ele percebeu que o que ele ouvia por parte do sacerdote da religião dele lá, não era a verdade, que nós éramos pessoas que brincavam, que contavam piadinha sem graça, né? Porque a piada dos crentes realmente é sem graça, que a gente jogava bola, e a gente era feliz. E ele teve uma identificação muito grande. E o Evangelho está lá hoje, irmãos, através do Instituto Tocar. Então o Instituto Tocar, o Seminário Flutuante, o TLC, hoje nós temos missionários, pastores, ribeirinhos, indígenas, que estão fazendo um trabalho brilhante, escola de jiu-jitsu, escola de futebol, e o Evangelho está aí. Não é um fim em si mesmo, mas é um meio. O fim, o objetivo final, não é nem a salvação do homem. O objetivo final é a doxologia, é a glória de Deus. Mas é claro que quanto mais pessoas são atraídas pelo Evangelho, mais o nosso Deus vai ser glorificado por toda a eternidade. Isso é tremendo, é maravilhoso. E então nós, como missionários, temos que usar recursos, meios criativos para ir até onde eles estão. Já falamos, eu e a Mara não sabíamos o que era uma floresta. Eu lembro que a gente foi fazer um trabalho com um peão de fazendas lá no norte do Paraná, na cidade de Santo Antônio da Platina. E quando o pessoal descobriu que a gente era de São Paulo, ele falava: aquilo ali é uma vaca, viu? A vaca faz zombando da gente. Então, para ir mergulhar na floresta, a gente teve que se adaptar, fazer cursos, tirar carteira. E nós tiramos uma carteira raiz amador, depois tiramos uma marinheiro de conversa, que é uma bem legal. Pessoal aí, todo mundo quer ter essa carteira aí. E com isso,
A gente deu a cara para bater, compramos um barquinho, hoje algumas lanchinhas rápidas, porque os pastores que vêm de São Paulo não podem ficar muito tempo, né? Então tem que ser rápido mesmo, né? Cadê o Giro Paulo? Pastor Giro Paulo, cadê o? Ó. Tá bom? Mas a gente conversa. Então a gente tem hoje lanchas que vai rápido aí para que a gente ganhe tempo. Eu lembro quando o pessoal falou: ó, você não tem noção de nada, você é muito cru, como é que você vai se aventurar com a tua família, pilotando barco, voadeira, naquela velocidade, sem saber o que está embaixo, sem saber se tem pedras, tem um banco de areia, e muitas vidas são ceifadas na navegação na Amazônia, irmãos, muitas. E os maiores sufocos que nós passamos como família foi dentro de uma embarcação, E o pessoal falou: olha, o conselho é contrata um prático. Sabe o que é um prático? É o camarada que vai pilotar o barco para você. Se a gente não tem nem dinheiro para conseguir manter o ministério naquela época, né, a gente pensava numa matemática, exato, né? E outra, toda vez que ficar amarrado a uma pessoa, vamos dar as caras para bater. E demos a cara para bater. E o negócio foi feio, irmãos, porque tinha hora que a gente ficava perdido de tal maneira que a gente não encontrava no meio do mato um posto Ipiranga para perguntar onde que é a saída. Eu lembro uma vez que a gente teve o diretor aqui do seminário do ABC, Batista do ABC, e ele estava tenso, e ele não sabia nadar. Eu falei: sabe nadar? E aí eu comecei a olhar e levantava, vou andar, levantava, e ele falou: o que você está procurando? Ele falou: só um minutinho, um pouquinho. E olhava: o que você está procurando? Pera. Eu estou procurando um arbusto, estou procurando uma árvore. Acho que ele já estava meio... Ele começou a surtar e falou: você é doido, você está procurando uma árvore, o que mais tem é árvore. Mas é aquela árvore certinha que a gente sabe do relevo dela, e ali está o furo. De longe você não percebe, mas chegando lá, aí tem um furinho e a gente corta os caminhos, mas se perde demais. O pastor Marcelo, que é o nosso braço direito, ele é de Santos, só 2 anos depois que a gente desmamou, e ele fez a primeira viagem com a família dele com um GPS, que a gente não tinha na época. E agora, irmãos, os convites estão chegando, as pessoas estão clamando. Atos 16 tem aquele clamor do rapaz macedônio que fala: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a gente tem ouvido o clamor desses índios, desses ribeirinhos. Queremos ir mais longe, mas estamos amarrados. Então qual que é a ideia? A ideia é de avião. Então se a ideia é de avião, vamos aprender a dirigir um avião, vamos tirar um bebê e vamos embora. Aí o pessoal falou: pera, não é assim. Quantos anos você tem mesmo? Deixa eu voltar aqui. O discurso do pessoal tá filmando, né? Então não pode malhar os caras não, né? Mas é uma tribo, negócio fechado. O pessoal falou: ô pastor, sabe qual foi a primeira vez que eu fiz um voo solo? Eu tinha 20 anos. Você está beirando 50, tiozinho. E é verdade, irmão. Tem que estudar um livro desse tamanho assim para fazer a prova. E a minha cabeça não é mais a cabeça de um jovem de 20 anos. Mas eu não quero ser piloto. Eu sou missionário peão lá no chão. E a ideia é ir mais longe. Sabe por quê? Porque quando a gente pega um barco daquele que vocês viram lá, esse barco é R$5.000 para chegar na Vila Abacaxi, que é a metade do caminho. Ainda tem muito chão. Gastamos 24 horas. O nosso barquinho Palavra de Paz, ele é tipo um kitnetzinho ambulante. Ele é bonitinho, né? Pequenininho, vai rápido, tem um banheirinho, tem caminha lá, tem freezer, tem fogão, tem pia, mas tudo apertadinho. Nós gastamos R$2.000. E de 24 horas conseguimos reduzir para 7 horas. Aí nós mandamos fazer uma lanchinha, nervosinha, rápida. Colocamos uns 70 numa estrutura pequena e nós gastamos R$1.000, olha aí. Só que é claro que também o dinheiro diminui, mas o espaço diminui. Só que se 70% das viagens eu estou fazendo sozinho, não tem lógica eu ir para uma coisa muito grande. É claro que toda vez que eu saio de casa sem a família, sem os professores, eu quero ir no Palavra de Paz. Eu não quero tomar chuva, sol, eu quero tomar uma aguinha gelada.
Mas R$2.000 eu vou usar a lancha, porque é R$1.000 e faz em 4 horas e meia. O avião, sabe quanto tempo faz? 45 minutos. Sabe quanto? R$250. Um avião de categoria até 700 kg é considerado como um avião pequeno porte para 2 pessoas. E estamos ali tirando o bebê. Estava fazendo o trabalho, a gente está usando mais. Dia 30 de abril, quarta-feira, está fazendo 9 meses. Nós deixamos 90 litros de combustível de aviação na minha casa e decolamos para fazer o trabalho. Eu estou encarregado de preparar 4 dos nossos alunos. Olha que honra, irmãos, olha que privilégio, preparar 4 de nossos alunos para o concílio pastoral. Pessoas que a gente viu pequenas, sem Cristo, fizeram seminário, hoje são missionários, estão fazendo coisas que a gente fala, uau. E nós então fizemos, e na última comunidade, visitamos esses missionários. Na última comunidade nós fizemos um workshop na área de relacionamento. Uma comunidade que os irmãos ali estavam no meio de fogo cruzado lá, e a gente resolveu dar um workshop de treinamento no final de semana, abordando o tema de relacionamento entre irmãos, entre família, pais e filhos, esposa, maridos, e foi fantástico. Segunda-feira eu falei para minha esposa, 8 horas da manhã a gente está chegando. E de manhã, quando a gente estava saindo, eles falaram, pastor, dá para fazer aí mais um tempinho aí com a liderança? A gente toma café junto, faz um devocional? Dá sim, o tempo dá. A gente queria sair 6 horas, saímos 7h03, fizemos ali os procedimentos, o checklist e decolamos. Nesses 9 meses, muita coisa aconteceu, irmãos. Muita coisa aconteceu. E Deus sempre falando através das situações e da palavra. E Deus usou um texto dos muitos quando eu estava no hospital. Ponto de interrogação, sem saber o que ia acontecer. E esse texto eu queria compartilhar para vocês. É claro que eu não vou pregar, a não ser que estique meia hora a mais. Isso não é possível. Ou é? Então eu só queria ler sem fazer muitas considerações. Salmo 34 é um salmo de Davi. E a beleza do salmo, ela se completa quando a gente entende o contexto, o pano de fundo aqui. Então o que está acontecendo aqui? Davi, ele está fugindo, aquela corrida de gato e rato, fugindo de Saul, que é o seu sogro, o seu amigo, agora se voltou e os seus amigos se tornaram seus inimigos. E o que pior poderia acontecer é ele ser pego por Saul, e ele se escondia em cavernas, e nessa correria ele vai parar de mão beijada nas mãos de um outro inimigo, que é o rei dos filisteus. Rei dos filisteus, todo mundo sabe o que aconteceu, pouco tempo antes, a vergonha que esse rei passou quando o menino Davi humilhou quando venceu o gigante Golias. Então não havia uma empatia muito grande entre os filisteus e Davi, e ele cai nas mãos dos filisteus. Davi tinha uma certeza, ele tinha uma convicção, que ele iria morrer, que o tempo dele chegou ao final. E ele escreve: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Esse é o propósito de estarmos aqui hoje, irmãos. É o propósito de existirmos, é fazer o nome de Deus conhecido. E eu fico imaginando, eu tenho minha mente viaja assim, né? Fico imaginando Davi, já velhinho, avô, reunindo seus netos e falando assim, tirando um palitinho churrasco do dente: filho, depois do almoço de domingo, não, meus queridos, eu quero contar uma história para vocês. Conta, porque tinha uma história para contar. E eu quero contar quando eu representei, quase levei o Oscar de melhor ator de Hollywood. E eu me fingi de maluco, de doido, e comecei a babar, e eu estava achando que estava morto, e através da minha encenação, o rei dos filisteus me desprezou e me soltou. Porque Davi sempre atribuiu todas as vitórias ao seu Deus, e ele faz isso aqui, ele reconhece, e depois ele vai falar: nenhum
dos meus ossos foram quebrados. E eu me identifico muito com essa história, porque quando eu estava caindo ali, o avião caindo, eu tinha uma convicção, irmãos, muito forte, a convicção que eu estava indo encontrar o meu Senhor, o nosso Senhor. E foi tão rápido que eu não pensei na Mara, eu não pensei nas crianças, não pensei no meu pai, na minha mãe, eu só pensei, obrigado, Senhor, pela certeza da salvação. Ah, queridos, se você é salvo, tenha a certeza que você vai passar a eternidade ao lado do Senhor, porque isso faz toda a diferença na dinâmica do dia a dia numa cidade como São Paulo. E aí nós estávamos ali, eu estava pilotando o avião quase que o tempo todo, porque eu estou tendo aulas, mas chegou na hora, a gente pegou uma tempestade, eu soltei ali, e aí o Mateus pegou. O Mateus é um americano, piloto de avião, mecânico de avião, super experiente, e aí ele falou, agora é comigo. Nós estávamos viajando no escuro, ele falou, está muito perigoso, essa tempestade o avião não aguenta, nós vamos descer e vamos pousar, super seguro, irmãos, porque é um anfíbio. Então ele tem um flutuador, 2 flutuadores, você escolhe qualquer lugar ali para pousar e pousa. A dificuldade da aviação na Amazônia é o avião terrestre, porque não tem pista de pouso. Mas o aviãozinho, o anfíbio, o hidro, qualquer lugar você pousa. E nós descemos, tivemos contato visual, e ele falou, pastor, aonde que você pousa? Aí eu olhei e falei, aí vi uma comunidade lá, e aí ele foi para a comunidade, fizemos o reconhecimento, tinha aquelas bolas de basquete, que é um sinalizador ali, e ele escolheu de pousar, não no rio, mas no braço do rio, nós chamamos de Garapé, porque ali estava mais tranquilo. Ele falou, nós vamos pousar ali, e quando ele foi pousar, já tínhamos feito isso várias vezes, sobe, desce, decola, pousa, e quando a gente foi pousar mais uma vez, para amarrar o avião, ficar 2, 3 horas até passar a tempestade, a gente ir embora, e quando a gente foi pousar, passaram 2 lanchas, apostando corrida e tirando racha, e aí para não acontecer um acidente, ele arremeteu o avião. Quando arremete o avião, você tem que acelerar, para o avião não entrar stall. Entrar stall é quando ele perde a sustentação e ele cai. Então ele acelerou, subiu, ganhando velocidade e altitude. A gente estava ali nos procedimentos de pouso, então com fone, a gente só ouvia um que o outro estava falando, não escutava o barulho externo, e consequentemente aquele barulho daquelas voadeiras lá, eles também não escutou o avião, e a gente foi surpreendido. E quando ele subiu, o avião ficou, o motor fez blum, apagou. E eu olhava aqui para o lado, olhava para frente, olhava para ele, e ele começou a tentar retomar o avião, olhava para o lado, olhava para frente, e a floresta chegando, uns 10 segundos, 3, 4 segundos, a gente tinha certeza, vamos embora. E aí fizemos um procedimento de impacto, eu vi ele fazendo tudo certo, ele virou as 2 asas em 2 árvores, para preservar o cockpit. Mas numa floresta, irmãos, atrás de uma árvore tem outra, e tem outra, e tem outra, e a gente está aqui no manche, né? E uma dessas árvores, ela estraçalhou essa perna. Nós entramos a 100 km por hora, eu já conversei com ele foi me visitar no hospital, ele teve um ferimento nos olhos, e um mês depois fez uma cirurgia por conta do cinto que apertou, e eu falei, rapaz, você é um sem vergonha, não vale um prato que come. Você virou as árvores do meu lado, porque ele saiu inteiro. E quando eu acordei, eu apaguei, assim, a gente apaga. Quando eu acordei, eu estava pendurado, uma cena de guerra, o avião foi completamente destruído, o acidente foi amplamente divulgado, minha família assistiu aqui em São Paulo, pela TV Bandeirantes, pela TV Record, destruiu o avião, o motor saiu. O tamanho foi o impacto, a violência do impacto. Abriu uma clareira, várias árvores foram arrebentadas. E eu fiquei pendurado no avião, o flutuador estava desse lado e a asa quase pegando no chão. A asa abriu e o combustível que fica na asa vazou. Tem a combustível dos 2 lados. E eu estava pendurado, com a orelha rasgada em 3 partes,
Só que o Mateus achava que eu estava morto, porque eu estava desmaiado, pingando de sangue, e ele estava ali no estado de choque como uma barata tonta. E na hora que eu acordei, ele viu que eu acordei, e sabe quando você trabalha muito? Você está muito cansado, aí depois do almoço você fala, vou dar aquela descansadinha. Aí você olha assim, você fala, está tão bom, vou demorar um pouquinho mais. Eu estava assim, não sentia nada, estava quentinho, estava gostoso. E eu falei, vou dormir um pouquinho mais. E ele gritando, não pastor, fica comigo, não dorme não. Nossa, que eu falei, para lá rapaz. E ele falou, você consegue alcançar o cinto? Falei, olhei, falei, consigo. E eu soltei, quando eu soltei eu despenquei. A altura de 2 metros, não era muito alto. As pessoas acham que eu quebrei a perna quando eu soltei o cinto. O médico fala, não, você quebrou a perna no impacto das aves. Essa perna aqui, ela virou uma bola, ela ficou toda esfolada, ficou inchada, mas não quebrou. Eu quebrei o fêmur. Irmãos, diante da gravidade do acidente, não aconteceu nada, eu estou inteiro. Agora, quebrou a perna, quebrou de maneira exemplar. Quebrou o fêmur, quebrou a tíbia e o maléolo. Na segunda cirurgia, a primeira foi no fêmur, na segunda cirurgia, o médico ele falou assim, pastor, eu coloco você para andar em 6 meses. Está fazendo 9 meses. E na hora que ele abriu, ele falou a parte de baixo, quando ele fez a segunda cirurgia, 1 mês e meio depois, ele falou, rapaz, está esmiuçado o teu osso, está amassado alguns e outro está triturado. E aí ele veio com outro discurso falando de sequelas, que no começo falou que não ia ter. Isso mexe com a gente, irmãos. E você no hospital se sentindo inválido, você assim independente a vida toda, você tem que alguém colocar uma fralda em você, alguém limpar você. Eu cheguei no hospital público em Manaus e eram 8 pessoas no leito, porque eu não tenho convênio médico, nós não temos convênio médico, e mais 8 pessoas que cuidam, uma bagunça, é gente falando à noite, é celular alto, e aí quando eu queria dormir assim, eu acordava, não conseguia dormir, sempre vem, quando eu conseguia cochilar, que eu queria dormir, eu acordava assustado com a cena do avião entrando, e eu falava para o médico, não estou aguentando mais, eu preciso dormir. A noite era desesperadora, e quando eu estava cansado, eu estava quase conseguindo dormir, chegava uma enfermeira e falava assim, seu Manuel, olha o remedinho. Eu falei, misericórdia, o que é essa bendita aqui para não falar outra coisa? Não vai lá para o seu Manuel e fala, seu Manuel, o seu remedinho. Ela tinha que mostrar a chegada triunfal dela. E aí o que aconteceu? Quando eu soltei o cinto, eu falei, eu estou bem, Mateus. E ele chorava, pedia perdão, porque ele se culpa muito do que aconteceu. Eu falei, Mateus, estou bem, a gente vai jogar vôlei junto, viu? Jogar vôlei junto, jogar bola junto, vamos pilotar de novo, vamos fazer a obra do Senhor, estou bem. E eu animava ele, eu era tão forte que eu animava ele. E aí na mesma hora que eu era forte e animava, e começava a chorar. E do nada eu começava a chorar e lembrava da Mara, eu não quero morrer aqui nessa floresta, me ajuda, Mateus, me ajuda. E ele me tirou do buraco que eu estava, e eu mergulhei na poça do combustível que caiu, e é um combustível concentrado de aviação. Então isso foi uma das piores coisas que aconteceu no acidente, porque eu tenho a parte queimada nas costas, aqui nas pernas, e a pele ela não reage. Da mesma maneira, o médico falou assim, eu peguei uma infecção brava, cada dia eu via, isso aqui era um buraco, você viu o osso, você viu os tendões, você viu as placas que tinha colocado, e eu ficava olhando o curativo, a enfermeira falou, pastor, não olha não, eu falei, a perna é minha filha, deixa eu olhar. E aí depois, quando aconteceu a infecção, cada dia eu olhava e estava pior, e aquilo mexia muito comigo, e eu colocava um travesseiro, e não via mais, e eu falei, Senhor, aonde vai parar isso? Eu imaginei que fosse amputar a perna, para parar com a infecção, mas Deus é maravilhoso, irmãos.
não era para estar aqui, eu estou. Poderia ter ficado paralítico, não fiquei. Poderia ter amputado a perna, não amputou. Estou aí quase 100%. Eu falei para ele: Mateus, você não tem um apito para apitar? Ele falou: não tenho, eu tenho, mas aonde que eu vou encontrar nesses destroços todos? E ele começou a gritar: socorro, socorro, porque todo mundo viu a gente fazendo reconhecimento. Só que nós entramos a 100 km por hora, 10, 15 segundos. Numa floresta, a gente sabia que eles estavam vindo, mas demorou para chegar ao resgate. Você cai, sofre um acidente de moto numa cidade, 10, 15 minutos o SAMU está ali, meia hora no máximo, você está no hospital. Eu cheguei no hospital 2h30 depois. Parece muito tempo, mas para cair numa floresta, se a gente tivesse caído em alguns bolsões, ninguém tinha encontrado, irmãos. Eu não conseguia andar, ele me arrastou, tirando, porque eu tinha medo de explodir, porque estava muito quente, aquele combustível derramou, ele me tirou. Quando ele me tirou, essa perna aqui, ela estava aqui, e o fêmur quebrou, ela estava aqui, e essa em cima dessa, e dava para ver a pele tão esticada, que parecia que ia romper a pele, e eu vi que quebrou o fêmur, e dava para ver que tinha quebrado muito o pé. E eu fiquei olhando, irmãos, na hora que eu caí, que eu soltei, eu caí do lado de uma barra de alumínio que se soltou do flutuador para o cockpit do avião. E essa barra, ela ficou do meu lado, e eu fiquei embaixo, olhando para ela, imaginando, se eu tivesse caído um pouco para cá, aquilo tinha perfurado. O alumínio com o avião todo retorcido. Como que aquilo não rasgou meu pescoço, um membro? Nada, irmãos. Hoje eu vejo, juntando o quebra-cabeça, Deus falando: eu vou permitir que vocês sofram um acidente, mas eu vou cuidar de vocês. E Deus faz isso com você também. E eu penso quantas vezes Deus tirou o mal de nós, nos livrou de um acidente, nos livrou de um assalto, sem a gente saber. E lá no céu, talvez Ele vai mostrar quantas vezes Ele cuidou de nós, mandando os seus anjos. Porque o texto vai falar: o anjo do Senhor, versículo 7, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Vamos provar, vamos ter experiência. Vocês que são jovens, tenham experiências com Deus. Porque às vezes a gente é novinho, a gente sempre pega emprestado a experiência do meu pastor, do meu pai, do meu líder. E como é bom quando Deus se apresenta para nós de maneira poderosa, e a gente tem as nossas experiências com Deus. Isso é uma manutenção das nossas vidas, da nossa fé. E o texto ele vai dizer: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Perto está o Senhor, versículo 18, dos que têm o coração quebrantado, e os salva de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. O versículo da frente fala: nenhum dos meus ossos foram quebrados. Esse é o testemunho de Davi, não é o meu testemunho. Meu testemunho, eu tive um bocado de osso quebrado. O seu testemunho é diferente de Davi, mas ainda assim a gente pode dizer: eu tenho provado o Senhor, e Ele tem sido fiel. 40 minutos depois, meia hora depois, o Mateus gritando: socorro! A gente escutou um grito bem distante: socorro! E o pessoal foi chegando, terçado, facões, e entrando e olhando, e foi chegando tanta gente, e nós ficamos ali. Eu falei: por favor, doía o fêmur e doía a queimadura. Eu falei: está queimando tudo, era melhor ter tirado a roupa, mas não tirou. E começou a chover, eu falei: olha, essa aqui é a minha mala, pega a minha mala, preocupado com os valores, né? Pega a minha mala, tira a tampa do avião, a porta do avião é de acrílico, cobre a minha mala, porque tem um data show, tem um computador. E ele fez isso, e eu virei de novo. Eu estava deitado no colo de um ribeirinho, e o Mateus ali em estado de choque ainda, e um ribeirinho olhou para o outro e falou assim: meu, esse cara vai morrer, não vai vir nenhuma maca.
E eu escutei, falou baixinho, mas eu escutei. Eu falei, tira a rede da minha mala, me coloca na rede, tem misericórdia, me leva daqui. E eles levaram, eles começaram a decidir, nós não vamos por aqui não, porque aqui é muito longe. Vamos rasgar uma picada para cá e vamos levar ele por aqui. E eles fizeram 4, 5, abrindo a floresta, e 2 de um lado, 2 do outro, meio brigando, porque o espaço era muito estreito, e eles estavam ali cortando os galhos, as árvores, e na rede arrastava as minhas costas nos tocos, e eu ficava, oh! E aí, para não doer muito, eu pegava o punho da rede e levantava, mas quando eu levantava, eu sentia a dor no fêmur, aquela historinha de se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? E depois de um tempo, paramos no rio, colocaram uma voadeira. A voadeira eu vi que tinha um motor grande, mas era tanta gente que queria sair na foto, quase que eu derrubei os 3, 4 para a lancha andar mais rápido. Chegamos na estrada, opa, estamos perto da cidade. Eu olho e falei, cadê a ambulância? 2 horas depois, tinha um pau de arara, uma pampinha, tinha 2 banquinhos de madeira aqui e assim. Me colocaram na pampinha, e eu era maior que a pampinha, a caçambinha da pampinha, de maneira que minha cabeça ficava para fora, e eu ficava vendo a estradinha, e ele segurando no meu ombro para eu não cair. Um amigo meu da Suíça ligou, e depois que eu estava melhor, falou, Ginivaldo, me conta aí como que é o resgate. Foi um helicóptero, com aquele cesto grande. Meu, isso aí é missionário Nutella, lá na Europa. Missionário da Amazonas é macho. Preferia que tivesse vindo o helicóptero, mas não veio, né? Então, aí eu falei para ele, quanto tempo da cidade? 38 quilômetros. E ele dava uns espasmos, toda hora dava uns espasmos. E eu perguntei para o médico depois, o que era aquilo? E eu começava a tremer. E eu segurava assim, não doía, eu segurava e tremia. Então eu estava relativamente bem, mas quem via o rosto coberto de sangue tremendo, achava, esse aqui não vai sobreviver. E aí o camarada foi, 38 quilômetros, começou a chover, um frio, e aí chegou numa parte, eu falei, cara, eu não estou mais aguentando, e eu queria desmaiar, e nem para desmaiar eu consegui. E eu falei para o Ribeirinho, quanto tempo tem para chegar na cidade? Tem alguma psicóloga aqui, um psicólogo? Tem algum psicólogo? Ó, lá em cima, fala para falar com esses ribeirinhos aí, não é brincadeira. O camarada não tem tato. De vez de falar, não, tá chegando. Quando eu falei, vai demorar muito, ele, nossa senhora. Nem chegou na metade, eu falei, nossa, não, sua. Quando chegou na cidade, tinha anunciado na rádio que caiu um avião na estrada do Curupira com 8 pessoas, 4 mortos. Nós estávamos em 2 sobreviventes. E tinha muita gente, eles são muito curiosos. Aqui no Ipiranga, em São Paulo, o pessoal não é curioso. Mas lá, eles ficam lá filmando para mandar no WhatsApp e tal. E aí chegou lá, e na hora que eu cheguei, para não ver, olhar a cara do pessoal, eu fechei o olho. De vez em quando eu o olho. E começou a dar uns espasmos. Então o pessoal achava, esse aí vai bater as botas. E eu escutei alguém chorando e falou assim, é o pastor Genivaldo, lá em Nova Olinda. E aí os camaradas, eu entrei no hospital, eles me apagaram. Quando eu acordei eu já estava com uma atadura aqui, com um tampão, fiquei frustrado porque eles costuraram 12 pontos aqui. Eu falei, eu sempre sonhei com um brinquinho aqui, pai. Brincadeira para os adolescentes, brincadeira. E aí ele falou, olha, nós não temos condições de socorrer você, o seu estado é grave, você vai para Manaus, está chegando um avião, e vai te levar para Manaus, porque dá 36 horas de barco, o avião é 1 hora. E eu falei, tá bom, na minha cabeça eu falei, bom, eu vou para Manaus, vou ser operado amanhã, quinta-feira, era segunda, quinta-feira eu estou em casa, semana que vem eu estou de volta, porque tinha treinamento já. 3 longos meses quando eu voltei para casa. Só Deus sabe o que eu passei ali naquele hospital. O médico falou para minha esposa, o pastor, ele tem pouca resistência para a dor.
Só que falou para ela. Sabe o que ele estava falando? Ele estava falando que eu era frouxo. Falei, manda ele vir aqui. Não é ele que está sentindo a dor. Entramos no avião, quando saímos do hospital, agora tem uma ambulância, outro pau de arara. Levou para a pista de pouso, um aviãozinho menor do que o nosso. E aí o camarada fez o procedimento, ligou o avião, a hélice, e de repente chegou outro pau de arara no meio. Para. O camarada falou, tem uma índiazinha com um filho aqui, 15 anos a menina, e o filho está com pneumonia, está mal, dá para levar para Manaus? E o cara olhou assim e falou, aperta aí que dá. E aí estava eu, um pastor que estava me acompanhando, falou, pastor, eu vou acompanhar você, que eu precisava de um acompanhante. E essa índiazinha de uns 15 anos, e o Titinho lá, o menininho, o curumim pequenininho. Quando o avião subiu, pegamos uma tempestade. O avião fez pum. Na hora que o avião pegou uma turbulência, a menina nunca tinha andado de avião, ela gritou e pegou na minha perna. Quando ela pegou na minha perna, eu gritei. O piloto, ele ficou querendo bater na gente assim. Eu falei para ela, calma filha, calma, é uma turbulência, a gente já está chegando, tá bom? E deitei, eu não conseguia ver a janelinha. E eu, para não ficar olhando para a menina, eu fechei os olhos. Sabe qual foi o personagem da Bíblia que eu lembrei? Foi o personagem de Jonas. Quase que eu falei pro piloto, olha, abre a porta do avião e me joga. O problema sou eu. Porque caí de 2 aviões num dia só. Chegamos no aeroclube de Manaus, o pessoal da Missão do Céu estava lá, o pessoal da Asa de Socorro estava lá, irmãos da Jocum estavam lá. E falaram para mim, você não está sozinho, a gente está junto. Fiquei 10 dias no hospital público. Eu sabia que eu tinha que operar o fêmur. Ele falou para mim, o médico, você está muito nervoso, você está muito ansioso. Se eu tivesse ficado naquele hospital, irmãos, eu teria, humanamente falando, teria morrido. Eu falei, quanto que é para operar? Porque ele falou assim, deixa eu explicar a sua situação. Sua perna foi destroçada, você vai fazer várias cirurgias. No hospital público, ninguém vai fazer várias cirurgias, vai fazer uma só, e tudo de uma vez. Só que sua perna está podre, ela está inchada, está endêmica. Então o inchaço tem que abaixar para a gente operar a parte de baixo, e aí a gente vai operar o fêmur. Eu falei, não, eu preciso operar o fêmur. Quando o fêmur quebrou, o médico falou, olhou na radiografia e falou, rapaz, eu não sei o que você está fazendo aqui. Você era para ter morrido naquela floresta. Que você caiu do avião e não morreu. Olha o teu fêmur. O fêmur, o maior osso do corpo humano, ele quebra reto. O meu fêmur quebrou perpendicularmente. Ele falou, o seu osso virou uma lança. Na hora que você caiu, o natural era ter varado e dado uma fratura exposta na femoral e você ter morrido sangrando. Eu não sei o que você está fazendo aqui. Eu falei, eu sei. Amigos se mobilizaram. Isso é uma outra história bem longa, mas fizeram um grupo de WhatsApp. Um amigo da Alemanha, o outro do Canadá e o outro aqui em São Paulo. Ovelhas que nós pastoreamos há 22 anos atrás. Façam bem, não importa quem. É o efeito bumerangue, uma hora volta. E quando ainda jovem pastor, investindo na vida daqueles adolescentes, orando, chorando, aconselhando. Agora esses adolescentes com 30, 35, 38 anos falaram, o que está acontecendo com o Genival? A impressão que a gente tem é que ele está abandonado. E eles se mobilizaram, montaram um grupo do WhatsApp, abriram uma conta e entrou mais de 60, 70 mil para fazer as 3 cirurgias. Irmãos, foi muito difícil esse tempo, mas Deus me agraciou, dando um tratamento mais humano, que teria sido muito pior e muito mais difícil. Quando entrei na mesa de cirurgia, 10 dias depois, no hospital particular, para operar o fêmur, eu estava morrendo de novo. Uma gordura se soltou, isso foi feito exames para detectar o que tinha acontecido. Uma gordura se soltou da cirurgia, pegou uma corrente sanguínea e veio parar no pulmão.
e eu peguei uma embolia pulmonar. O médico anestesista, ele olhou e viu que estava acontecendo errado, e eles tiveram tempo para fazer o procedimento de emergência. Quando eu acordei, eu estava entubado na UTI. E eu estava agoniado. Falei para o pessoal: olha, eu preciso ir embora daqui, eu não tenho convênio médico, é particular. Quanto que é essa brincadeira? Ele falou: R$3.000 por dia. Já viu aquela maquininha? Tem. No outro dia 6, no outro dia 9, no outro dia 12. Eu falei: eu tenho que ir embora daqui. E ele falou: você não pode ir embora daqui. O meu coração pesado, irmãos. Eu nunca pequei contra Deus perguntando por quê, me sentindo de vítima. Nunca. Mas ali eu queria ir embora da UTI, queria sair dali. Eu lembro de madrugada, Deus deu um tapão, sabe, bem dado em mim. Tinha um senhor de idade na minha frente, e ele surtou e começou a falar palavrão tão feio. Fazia tempo que eu não ouvia palavrões como esse. E ele queria se jogar, e aí a equipe de médica veio, os enfermeiros segurou e começou a amarrar, e ele tirou o cobertor e começou a xingar todo mundo. Na hora que ele tirou o cobertor, já estava lá 3 dias. As 2 pernas dele estavam amputadas, só estavam 2 toquinhos, aqui ó. Ele não tinha o joelho para baixo. Quando eu olhei aquilo, era de madrugada, eu olhei aquilo e falei, eu estou aqui murmurando, estou bem, poderia estar morto, se bem que se estivesse morto estava no lucro, tá? Poderia ter ido embora, poderia ter ficado paralítico, poderia ter amputado. Eu estou bem, eu estou aqui com o coração pesado, e Deus usou essa cena para falar no meu coração. 3 meses depois o médico falou: eu vou te dar alta, mas você não tem condições de ir para a sua cidade, você não tem condições de ir de ambulância, de carro. Irmãos, no hospital, usando fralda, passei a mão aqui atrás, aquelas bolhas da gasolina estourou. Quando colocava o véu, colocava a fralda, que tirava a fralda, era aquele velcro de dor. E você vendo alguém limpar você. Quando eu cheguei no hospital, o pessoal fazia xixi num negocinho assim, ó, que não tinha bico de papagaio. E aí eu tentei fazer e ficar. Eu não conseguia, era muita gente, né? Eu falei: dá para fazer a tenda dos milagres aí? Aí fechou tudo ali, ó. E aí eu comecei a fazer. E para fazer o número 2, não consegui, tinha vergonha. Aí uma vez que eu consegui fazer um negocinho pequenininho de nada, assim, quando tirou, tá todo mundo assim, ó. Eu falei: ó, pessoal, foi mal. Não, pastor, tá de boa, tá tudo bem. E eu lembro quando eu ficava ali, eu olhava e a guerra era aqui, ó, a luta era aqui. Me sentia um estorvo. Pensava na minha esposa, eu falo de mim, quem pegou a peia maior foi a minha esposa. Ficou tanto tempo lá com os filhos. É verdade que os nossos 3 filhos são os mais comportados da face da terra, mas é difícil mesmo serem comportados. São corintianos, na zona sul de São Paulo, na zona norte de Nova Zona, né? Mas Deus, Ele deu a graça. E eu não conseguia pegar uma caneta, o celular, a Bíblia que estava do lado. E de madrugada gritando de dor. Alguém falou para mim no hospital: rapaz, esse tramol não vai resolver para você. Eu tenho escondidinho aqui, ó, que me trouxeram dentro do hospital, uma morfina. Ó, o meu parente aqui, ele é técnico de enfermagem. Quer? E a noite inteira chorando, gritando de dor. Se eu disse que havia um livro, 1 ou 2 capítulos tem que ser para o episódio todo. Mas chegou a hora que o médico falou: você pode ir embora. E como voltar? No meio do mato, se alguma complicação, eu teria que retornar. E os amigos da Missão do Céu, da aviação, falou: pastor, nós levamos você de avião. Eu falei: mas quanto que vai custar isso? 0,800, é de graça. Me colocaram num avião. 40 minutos depois, sobrevoamos a cidadezinha de Itacoatiara, onde nós moramos. Márcio Rendo, amigo, fez reconhecimento da pista, para ver se a pista estava limpa, pegou o contravento, deu um voo rasante em cima das árvores, e eu fiz assim, ó. E eu olhava na janelinha, lá de cima eu vi o meu carro, eu falei: é o meu carro. E o carro abriu, e eu vi uns pontinhos pequenininhos pulando. É a minha esposa, os meus filhos. E eu estava voltando para casa, segurando para não chorar.
Deus tem falado no meu coração através do Salmo 126. Fala: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E esse texto fala do retorno do povo do cativeiro babilônico. Eles estavam tão felizes que eles falaram: me belisca, eu não acredito, parece um sonho, mas é tão bom. E para mim eu estava falando a mesma coisa: é tão bom que parece um sonho. Eu estava no hospital e quando eu conseguia dormir, eu tinha o mesmo sonho. Eu sonhei que eu estava andando, lá 9 meses atrás. E eu sonhei que eu estava indo pegar os meus filhos na escola, mas eu não estava de carro, não estava de moto. Eu estava andando a pé. E os meus filhos, quando eles me viram na escola, eles correram e pularam e para cima de mim e falaram: pai, o senhor está andando, o senhor está andando. E eu olhava e falava: eu estou andando, filho. Aí eu acordava. E eu via, era apenas um sonho. Mas ali de cima do avião, eu chorei de alegria, porque como é bom estar de volta para casa, estar no teu quarto, na tua cama, e Deus tem sido gracioso e generoso. Irmãos, eu queria ter muito tempo para contar muitos detalhes. O porquê que aconteceu, eu não sei. Para que eu posso arriscar alguns palpites. Primeiro, Deus quer que eu e a Mara, que a gente continue fazendo exatamente o que nós estamos fazendo, servindo a Ele, seja no Amazonas ou em qualquer outro lugar. Quando a gente aceita Jesus, viu, não tem volta. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Não tem volta. 32 anos Deus me salvou, e Deus tem me surpreendido. Nesses 32 anos, Ele tem dado alguns mimos para mim e para minha esposa: amigos, uma casa, um carro, filhos, uma viagem ou outra que nós fazemos. Isso aqui é um mimo que Deus dá, porque a gente sente falta. Mas Ele quer que eu e você, que a gente possa lembrar que apesar de coisas que Ele dá, seja bens materiais ou espirituais, que Ele é suficiente. Ele é maior que tudo. Nós não podemos permitir, irmãos, que os nossos olhos sejam desviados da cruz de Cristo. E isso é muito fácil. É muito fácil se apegar a coisas e não a pessoas. É muito fácil se apegar a bens e não ao nosso Deus. Para quê? Continuar o que nós estamos fazendo. Até quando? Até quando Deus nos der saúde e vida. Outro, e eu não vou ficar aqui contando meus pecados para vocês não, mas eu tenho uma certeza que Deus permitiu que acontecesse isso para trabalhar na minha vida, para me fazer um homem melhor, um servo melhor, um pai melhor, um marido melhor. Alguém chegou para mim a semana passada e disse a seguinte frase: pastor, eu não entendo porque Deus permite que acidentes dessa natureza aconteçam com pessoas como o senhor. Quando eu olhei aquilo, eu falei: uau! Eu não chamei a atenção dessa pessoa, mas a pessoa não tinha noção do que ela estava falando. O Senhor Jesus falou: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Irmãos, aqui nesse mundo nós estamos numa guerra. Algumas batalhas a gente vai perder, a gente vai sofrer, a gente vai sentir dor, alguns momentos vai acontecer acidente, alguns momentos a gente vai ser surpreendido com uma notícia de que a gente está com uma doença terrível. Talvez o nosso corpo nem resista, o nosso corpo frágil talvez vai sucumbir a uma doença, mas ainda assim, não é o final. Não é o final. O final é a glória de Deus reservada para nós, o galardão dele.
Quantas vezes eu pensei que se eu tivesse morrido ali, teria sido melhor para mim. Mas depois eu tive que pedir, baixa de novo. Depois eu tive que pedir perdão para Deus, porque aquilo era um pensamento egoísta. Eu não estava pensando na minha esposa, eu estava pensando nos meus filhos. Mas ali, se sentindo inválido, alguém dando banho, alguém trocando a fralda, aquelas coisas mais básicas, paralisado por tanto tempo, sem saber se eu ia andar, se não ia. Quarta-feira agora, né? Quarta-feira agora nós fomos no ortopedista. O pessoal falou: meu, você está aqui, procura outra opinião, os médicos aqui são melhores. E aí nós fomos. Eu estava com a expectativa de fazer a radiografia, porque o médico falou que meus ossos nunca iam calcificar. 2 meses e meio depois, falei: puxa, 75 dias, muita coisa pode acontecer. E aí eu fiz a consulta, e lá no médico, do lado, fiz a radiografia, e ele pegou, e quando ele leu, ele falou: ó, os teus ossos não vai calcificar. Não do jeito que você acha. Foi uma palavra tão dura, irmãos. Eu saí dali tão triste. E a minha esposa olhou para mim e falou: não olhe para frente, olha para trás, olha para o que Deus já fez. Eu quero estar aqui hoje e falar para vocês: Deus é maravilhoso. Sabe que às vezes a gente fica triste com algumas coisas ruins que acontecem, e eu sei que você sabe o que eu estou sentindo, porque com certeza você já foi acometido por algum problema. A gente fica triste demais porque a gente se ama muito. E quando a gente se ama demais, a gente tira a centralidade de Deus, do poder de Deus. A vida segue, irmãos. Eu tenho uma convicção que eu vou andar. Mas se não andar também, vamos embora. E se tivesse que perder a perna, vamos embora também. E o pessoal fala: ó, tem um projeto de avião, está aqui, ó. Quem quiser ajudar, está aqui. Continua, a gente vai voltar, pilotar avião, não tem retorno. E se não comprar, vamos usar parcerias dos irmãos lá. Não tem medo, irmãos. O pessoal fala: puxa vida, o Amazonas é maravilhoso, né? É lindo demais, mas eu só fico uma semana. E para nós estamos 17 anos, não é peso de nada. A gente não se sente: ai, coitadinho, olha onde eles moram, olha como eles vivem, olha, nada, irmãos. Nós moramos numa boa casa hoje, nós temos um ministério maravilhoso. O sol é escaldante, é quente, a gente se vira, se adapta. Então nós estamos realizados do que Deus tem nos dado, e não há coisa mais significativa de que você tem certeza de que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E ninguém tira isso de nós, porque foi Deus que colocou isso no nosso coração. Então eu queria desafiar vocês a entregar a sua vida no altar de Deus e dizer para Deus: Senhor, se tem alguma coisa que interessa, que presta, que vale, usa. Nem tenho vontade disso ou daquilo, mas coloca desejo no meu coração. Faça isso, irmãos, e se prepare, porque Deus vai te surpreender. E quem sabe como um dia como eu, você vai falar dando risada: ah, Deus fez isso, mas eu não sei fazer. Eu sou diretor de uma escola de música, mas eu não sei tocar música. Porque Deus é o maior interessado pelas nossas vidas. E eu sei que tem muita coisa para fazer, tem trabalho para 200, 300 anos. Mas Deus quer falar e tratar a minha vida em particular, para depois tratar da multidão de pessoas que Deus coloca. Isso é conversão. Isso é salvação. É relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós estamos aptos para se relacionar com os outros, para alcançar os outros. Irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe você.